Oi pessoal, eu sou a Dani, bem-vindos ao Vontade de Ler, um tempinho depois de ter ficado um pouco afastada por probleminhas aí de saúde, mas estamos voltando então a todo vapor e com um tipo de vídeo novo. Vocês talvez, assim como eu, são super fãs ou pelo menos conhecem, ouviram falar daquela série Stranger Things, a palavra, Things. Da Netflix, que já tá na 4ª temporada. Pois é, a nova temporada estreou, né, no mês passado. A parte final chega agora no início de julho. E aí acabou que ficou muito em alta uma música lá dos anos 80 da cantora Kate Bush, que é Running Up the Hill. Voltou com tudo a música porque ela aparece na série, né? Pra quem não sabe, é uma série que mescla um pouco de ficção científica com terror na vida de alguns jovens adolescentes. Tem RPG, tem fantasia e tem o pop rock aí dos anos 80, que é quando a série acontece, né? É uma série do meu coração, assim, tem muitos fãs pelo mundo todo. E então, pelo sucesso dela, acabou que essa música voltou com tudo depois de aparecer na série. Eu tava assistindo a série e vendo essa música tocando por toda a internet, né? E aí me ocorreu de fazer um vídeo aonde eu trouxesse um pouco para vocês de música. Ambiente de música é ambiente de droga. Vocês caem fora de ambiente de música, hein? Que é uma das minhas paixões também. Não sei se vocês sabem, mas muitas músicas, tanto lá de fora quanto aqui do Brasil, elas têm a sua inspiração em livros, sim, em histórias ou personagens literários. Por que que eu pensei nisso quando eu ouvi, né, a música da Kate Bush? Porque, pra mim, ela escreveu uma das músicas baseadas em livros mais legais de todos os tempos, mais bonita e que mais capta o sentimento todo da história do livro no qual ela se baseou. E é uma música que não é muito conhecida, mas que talvez agora, pela cantora tá aí de novo, né, bombando nas redes. Pode ser que vocês acabem conhecendo essa música também, ou se não tombarem com ela por aí, depois de assistir meu vídeo, vocês podem ir procurar então, porque é uma música tão legal quanto Running Up the Hill. Vamos lá então, vou apresentar para vocês hoje 5 músicas baseadas em livros. Em 1932, o autor Aldous Huxley lançou um livro que seria o mais famoso dele, talvez, de todos os tempos. Ele se tornou um dos autores de ficção científica, principalmente no nicho da distopia, mais famosos do mundo. E eu tô falando do livro Admirável Mundo Novo, que para quem não leu ainda, fica aí a dica, né? Existe meio que um entendimento, assim, no universo literário das distopias, que tem essa tríade de livros meio clássica, assim, onde tudo começou. E Admirável Mundo Novo faz parte, então, desta tríade. Ela é uma história que se passa numa Londres do futuro, assim, e nesse universo a gente conhece o personagem do Bernard Marx. Ele meio que acorda da Matrix, desse universo dele, digamos assim, quando ele se dá conta de que ele não tá muito mais concordando ou aceitando ou sendo feliz e satisfeito com o mundo que ele vive, que é um mundo dividido em castas, né? A sociedade está dividida em castas, existe uma manipulação genética e biológica aí da espécie humana, o contato humano, físico, é meramente carnal, as pessoas não desenvolvem mais a questão emocional, psicológica. Aliás, tem todo um condicionamento psicológico e emocional, biológico, né, em cima dos seres humanos. E quando ele se dá conta, então, que ele está inserido como uma mera peça nessa engrenagem toda, né, dessa nova sociedade, ele começa a questionar algumas coisas. Tem toda uma espécie de contraste também entre o que seria o humano, o civilizado e o selvagem, né? Vai ter a figura do selvagem também nessa história. Talvez não, com certeza é uma história que eu pretendo trazer aqui no canal em forma de resenha mais pra frente, assim como alguns dos outros livros que eu vou falar aqui nesse vídeo. Então eu vou deixar pra falar mais sobre a história num próximo vídeo. Partindo de tudo isso, nos anos 70, o paraibano Zé Ramalho, aqui no Brasil, lançou a música que ficaria conhecida como Rei do Gado, mas que se chama, na verdade, Admirável Gado Novo, completamente inspirada nessa história do Huxley. Ele canta em alguns trechos, né, e no refrão. Vocês que fazem parte dessa massa, que passa dos projetos do futuro.
É duro tanto ter que caminhar e dar muito mais do que receber, e ter que demonstrar sua coragem à margem do que possa parecer, e ver que toda essa engrenagem já sente a ferrugem lhe comer. E, oh, vida de gado, povo marcado e povo feliz. Essa canção acabou ficando mais conhecida ainda em 1995, quando ela foi escolhida para ser a trilha sonora da novela O Rei do Gado, né, da TV Globo aí, quem nunca viu, né, quem não conhece pelo menos referências dessa novela, né? E ela fez parte então do núcleo do Movimento Sem Terra. Ela hoje em dia voltou aí, né? Muita gente usa referências dessa música aí pela internet afora. Por que será? Enfim, né, para quem conhece a história do livro, o próprio título do livro e compara com o título dessa música, fica impossível não entender a referência. Ainda na linha das distopias literárias, nos anos 50, o Ray Bradbury escreveu uma história que também se tornou talvez a sua mais famosa e que faz parte da tríade de distopias clássicas que eu mencionei. Ele criou uma história onde a sociedade também está passando por um momento que vive assim sob um regime totalitário. As pessoas avançaram muito tecnologicamente, tanto que elas vivem alienadas em frente a telas e luzes, e elas chegam até a usar alguns recursos, como algumas drogas, para se manter satisfeitas e felizes e tal. É uma coisa que a gente vê em outras distopias também, né? E o mais interessante desse livro, mais peculiar, a premissa principal, é que os bombeiros, eles não funcionam mais como antigamente, como é nos dias de hoje, né, que apagam os incêndios. Os bombeiros agora, nessa nova sociedade, eles têm uma nova função. Na verdade, eles ateiam fogo em casas ou até pessoas que protejam livros. Sim, os livros são proibidos nesse universo distópico e existem algumas pessoas que ainda tentam resguardar e salvar um pouco desse conhecimento, né? Para isso, elas acabam virando verdadeiros livros humanos, né? Tentando decorar algumas histórias e proteger um pouco todo o conhecimento. A partir disso, uma dupla de folk americano dos anos 60, Paul Simon e Art Garfunkel, criaram uma música num tom melancólico que remete muito também à história do livro. Nessa música, eles cantam alguns trechos como: "E na luz nua eu vi 10.000 pessoas, talvez mais. Pessoas falando sem dizer, pessoas ouvindo sem escutar, pessoas escrevendo canções que vozes jamais compartilharam. E ninguém ousava perturbar o som do silêncio. Tolos, eu disse, vocês não sabem? O silêncio cresce como um câncer. Escute-me que talvez eu possa ensiná-los. Peguem meus braços que talvez eu possa alcançá-los. Mas minhas palavras caíram como gotas silenciosas de chuva e ecoaram nos poços do silêncio. E as pessoas se curvaram e rezaram para o Deus de neon que elas criaram. E ninguém ousava perturbar o som do silêncio." Esse é o título da canção, inclusive, The Sound of Silence, e eu não citei isso antes, mas eu vou deixar todas essas músicas linkadas aqui na descrição, né, o clipe, porque eu não posso colocar, né, as músicas no vídeo, já que eu não posso colocar as músicas, né, no áudio mesmo aqui do vídeo, o YouTube não permite pelos direitos autorais, mas eu recomendo que vocês vão ali na descrição depois, cliquem no link para ouvir todas essas músicas. Inclusive, vou tentar deixar linkado clipes com legendas para que todo mundo consiga entender aí todas as letras, que vale muito a pena. Para fechar a tríade das distopias clássicas, eu vou falar então sobre um livro e uma música inspirada em 1984. O clássico de George Orwell, escrito lá na década de 40, sobre uma sociedade meio que pós-apocalíptica que vive sob um intenso regime totalitário de censura, violência, condicionamento e vigilância constante. Aliás, é desse livro que saiu o personagem Big Brother, o grande irmão, aquele que tudo vê, que tudo observa, né? E que é o nome aí desse... Meu Deus, eu esqueci. Que é o nome aí do reality show. Famoso no mundo todo, né? O que muita gente não sabe é que o cantor David Bowie era fã desse livro, dessa história, e ele tentou transformar 1984 em um filme musical.
Acontece que, na época, o autor já era falecido. Quem detinha os direitos da obra era a esposa do Orwell, a Sonia Orwell, e ela não se interessou muito pela versão do Bowie e não quis vender os direitos para ele, apesar de os direitos já terem sido adquiridos para uma versão de cinema de 1950, que fez bastante sucesso. De qualquer maneira, o Bowie não esqueceu esse projeto dele, não deu para levar à frente o projeto do filme, mas ele decidiu escrever um disco aonde ele pudesse colocar todas essas ideias e metáforas sobre esse universo ali do livro. Assim nasceu o disco Diamond Dogs, e eu vou destacar trechos aqui de duas músicas. A primeira se chama 1984, em que ele canta: um dia eles não te deixarão, agora você deve concordar. Os tempos, eles são reveladores e a mudança não é gratuita. Você previu nas folhas de chá e os rastros estão na TV. Cuidado com a selvagem mandíbula de 1984. A outra canção que eu vou trazer o trecho para você se chama Big Brother, o Grande Irmão, e ele canta o seguinte: alguém para reivindicarmos, alguém para seguir, alguém para nos envergonhar, algum bravo Apolo, alguém para nos enganar, alguém como você. Nós te queremos, grande irmão, ó grande irmão. Mudando totalmente de gênero, tanto literário quanto musical, eu vou falar um pouco agora sobre uma grande fã que teve a honra de ter a sua música aí linkada à obra que ela gostava. Eu estou falando de Hayley Williams, a vocalista, compositora da banda de rock alternativo Paramore. Foi uma banda que fez muito sucesso no início dos anos 2000, a década ali 2010, por ali, que foi também quando fez muito sucesso a saga Crepúsculo, que com certeza, se você não ouviu falar, não leu, não assistiu o filme, é impossível não ter já visto em algum lugar falar sobre Crepúsculo, né? A Stephanie Meyer, a autora, ela começou a publicar os livros em 2005, terminou a série aí depois de 4 volumes, e logo em seguida, logo que ela terminou, já os direitos foram adquiridos pela Summit e eles viraram filmes, né? Viraram aí 5 filmes que fizeram muito sucesso, principalmente entre o público young adult, fãs de romance e fantasia. Apesar de muita gente achar que a Paramore fez a música para o filme, na verdade a Hayley escreveu a letra enquanto ela lia o primeiro volume da saga, né, o Crepúsculo mesmo. E quando ela ficou sabendo que ia virar um filme, ela lutou com unhas e dentes para tentar colocar a música dela na trilha sonora do filme. O que acabou acontecendo, né? Ela, como uma grande fã, só imagina a felicidade dela. Aí, por conta do próprio filme também ter feito sucesso, a Paramore acabou despontando. O clipe da música tem cenas do filme e é impossível ouvir essa música e não lembrar de cenas do filme. Na música, ela canta, então, por exemplo: a verdade está escondida nos seus olhos e está pendurada na sua língua, apenas fervendo no meu sangue, mas você acha que eu não consigo ver que tipo de homem você é. Se é que você é mesmo um homem. Bem, isso eu vou descobrir sozinha. Eu estou gritando, eu te amo tanto, mas meus pensamentos você não pode decodificar. Esse é o nome da música, inclusive, Decode, e ela acabou ganhando 2 discos de platina depois de ter feito parte aí da trilha sonora de Crepúsculo. Aproveitando então o gancho de Decode, eu vou falar da última música aqui do nosso vídeo. Como prometido, vou trazer para vocês então uma música de Kate Bush. Bom, eu até queria falar uma coisinha antes de eu partir pra música. Eu lembro que na época que saiu Crepúsculo, hoje em dia ainda, né, tem muita pessoa que joga um hate pra cima de romances, young adult e tal. Eu não vou entrar em méritos de qualidade literária ou algo assim muito acadêmico. Eu só gostaria de pontuar uma coisa que eu acho muito interessante em qualquer tipo de literatura. Como aconteceu com o Crepúsculo, eu lembro que, apesar de muita gente falar mal, e ainda hoje falar mal, sendo que o próprio Robert Pattinson falou que é tão anos 2000. It's not even cool to be a hater anymore. I don't hate it. I just didn't see it. I just That's didn't so participate in it. 2010. Jogar hate em Crepúsculo, a saga, ela foi sim responsável por chamar para o universo dos livros muitos jovens leitores. Muita gente começou a vida de leitor em séries juvenis, como o próprio Crepúsculo, e inclusive nessa época, por conta da personagem
principal ali da saga, a Bella, tá sempre lendo alguma coisa, eu lembro que teve muita gente que foi procurar e, assim, aumentou muito as vendas de livros que eram citados em Crepúsculo, que eram citados como lidos pela personagem da Bella, que é o caso, então, do Morro dos Ventos Uivantes. Ele é um livro que a Bella lê e cita, né, durante a saga, e acabou que muitos jovens e adolescentes foram ler nessa época por conta disso, e daí acabaram indo para clássicos, e enfim, né, tem gente que considera só os clássicos ou cânones literatura, então, assim, mesmo para esses chatos, eu diria, gente, tá aí, pronto, o Crepúsculo fez a sua parte. Mas agora, o que tem a ver The Cold Crepúsculo, Morro dos Ventos Uivantes, com a música que eu vou trazer aqui com Kate Bush? Acontece que a música, então, que eu vou falar aqui se chama Wuthering Heights, que é exatamente o nome do livro O Morro dos Ventos Uivantes, em inglês. Para quem não conhece a história do livro, eu vou resumir rapidamente, porque também é um livro que eu pretendo trazer mais à frente aqui no canal. Ele é um livro que foi escrito em 1847 por uma das irmãs Brontë, que são 3 irmãs bastante conhecidas na literatura por terem escrito romances, né, na época delas. Elas foram pioneiras, de certa forma, em trazer literatura que tinha personagens femininas como personagens centrais, né, e desenvolver essas personagens psicologicamente e criar realmente histórias em torno de figuras femininas. Se tratam todos de romances vitorianos, romances góticos, de certa forma, e O Morro dos Ventos Uivantes, para além de uma história de amor, é uma história de amor trágica, triste, que envolve um amor possessivo, envolve vingança, e é uma coisa, assim, bem brutal. E eu adoro, pra ser sincera. Nós temos o casal de protagonistas na figura da Catherine e do Heathcliff, e aí nós temos, nos anos 70, ali no final, 1978, o início da carreira da cantora Kate Bush. O que acontece? A Kate assistiu, na verdade, uma adaptação, porque o Morro dos Ventos Uivantes já foi adaptado milhares de vezes, e ela assistiu uma das adaptações e se apaixonou pela história. Quando ela descobriu que era um livro, ela foi lá para ler o livro e tal, e aí ela acabou escrevendo uma música, Wuthering Heights. Além de toda a atmosfera meio fantasmagórica que tem no livro e que ela conseguiu passar para a música, tem toda a melancolia, o romance, é quase como se tu estivesse lá no Morro dos Ventos Uivantes mesmo quando tu escuta a música e assiste o clipe também, porque ela chegou a fazer 2 clipes, até com meio que uma coreografia, assim. E coreografia essa, estilo esse, que algumas cantoras mais modernas, tipo a Florence Welch, se inspiraram muito, assim. Então ela consegue realmente captar a atmosfera do livro e pôr na música. E quando tu vai ler a letra da música, principalmente o refrão, não tem como não saber do que ela tá falando. Ela canta então: Estou voltando para o meu morro, o Morro dos Ventos Uivantes. Heathcliff, sou eu, Cathy. Voltei para casa. Estou com tanto frio, deixe-me entrar por sua janela. Relembrando aí uma das cenas icônicas do livro. A Kate tinha apenas 18 anos quando ela lançou essa música, né, o primeiro single no álbum dela, e foi o que despontou realmente assim a carreira dela. Ela chegou no topo das paradas britânicas na época e daí pra frente foi só sucesso. Como em Running Up the Hill, que a gente teve o prazer aí de reescutar, rever na série Stranger Things. E eu não posso deixar de comentar que entre várias bandas e cantores que fizeram a sua versão dessa música, uma delas foi o Angra, que é uma famosa banda de rock e metal aqui do Brasil, e a versão ficou maravilhosa. Deem uma olhadinha lá. Bom, pessoal, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de todas essas dicas de livros, de músicas, e vou aproveitar então para pedir para vocês para engajar bastante esse vídeo. Deixa o seu curtir aí, o seu inscreva-se se ainda não é inscrito. E vou pedir para vocês compartilharem bastante com os amigos de vocês, nas redes de vocês, para ajudar o canal a voltar aí depois desse período off, né, que eu fiquei. É isso então. Vou deixar as músicas linkadas para vocês. Por favor, deixem nos comentários se vocês têm alguma outra música inspirada em livro que vocês gostariam de ver por aqui, tá bom? Um beijo e até a próxima!